Orando ao Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Esse amém para melhorar. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nos servindo nesse altar, que eu já posso sentir o fogo de Deus aqui. A presença de Deus se faz constante. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rildo, da sua esposa, e dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui e ministrar a palavra de Deus, porque a própria palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quero ministrar uma oração e ler a palavra que Deus colocou no meu coração a toda a igreja. Vamos orar e assim vamos ler a palavra. Feche os olhos. Senhor Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus eu peço, Deus, que o Senhor ministre essa palavra em nossos corações. Que não seja eu, Senhor, levando ela ao teu povo, mas Deus, que seja o próprio Espírito Santo falando aquilo não que queremos ouvir, mas aquilo, Deus, que precisamos ouvir para sairmos daqui abençoados. Senhor, um pedido especial eu faço: cerca esta igreja com seus anjos. Enquanto ela está cercada, posiciona outros anjos aqui dentro, para trazer aqui um avivamento sobre cada vida, Deus, para renovar aquele que estava desanimado, e que a tua palavra, Senhor, nos fortaleça nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? A mensagem que eu vou trazer nessa noite está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, e nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 11, e diz assim a santa palavra. Gênesis 37, versículo 3: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificadamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Verso 6: E disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos a inclinar-nos perante em ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Vamos ler mais uma vez o verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Igreja, pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Olha, eu meditava nessa mensagem que o Senhor me deu hoje pela manhã. É muito engraçado quando falamos sobre sonhos, porque todos nós sonhamos, todos nós sonhamos algo grande, desejamos algo. Alguns sonhos nós
geramos, outros sonhos são gerados por Deus em nosso coração. Eu acho interessante essa história, porque ela vai contar a história de José. José, que era filho de Jacó. E a Bíblia diz que José era menino. E certo dia, José teve um sonho e quis compartilhar com seus irmãos, com seu pai, com a sua família. Isso me chamou muita atenção, porque sempre quando nós temos uma novidade ou algo interessante, algo que nos surpreende, logo procuramos as pessoas mais próximas para contar. Quando procurado, a sua família, José contou que ele tinha um sonho, e naquele sonho era um sonho, não um sonho comum, era um sonho diferente. E quantos de nós, às vezes, sonhamos algo que você mesmo se pergunta: será que esse sonho é para mim? Será que esse sonho pode se tornar realidade? E Deus me colocou aqui nessa noite para te dizer uma coisa, igreja. Crente, volte a sonhar, porque quando o seu sonho é o sonho de Deus, só leva uma questão de tempo para ele começar a se concretizar na tua vida. Existem pessoas aqui que chegaram essa noite, e Deus me colocou no coração, pessoas que estão como José, que estão guardando para si um sonho, algo muito grande, talvez um sonho de ver um filho liberto das drogas, de casar, um sonho de conquistar a sua casa própria. Sonhar não é errado, e sonhar alto, sonhar grande ou sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então eu quero te dizer uma coisa: se há crente aqui nesta noite, se há adoradores aqui nesta noite, comece a sonhar grande, porque o teu Deus não é pequeno, o teu Deus é grande. E a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens, certamente é possível para Deus. Se você crê, comece a glorificar a Deus aí, porque não é esta palavra para o teu irmão que está do teu lado. Diga para a pessoa que está do teu lado: esta palavra é para você, mas também é para mim. E Deus manda te dizer: começa a adorar Ele, porque nessa noite vai começar a nascer um grande sonho de Deus no teu coração. E a Bíblia vai dizer aqui que José, ao contar o teu sonho aos seus irmãos, à sua família, porque não tem nada mais prazeroso do que contar para a família aquilo que você tem como objetivo, aquilo que você tem como projeto. E a Bíblia vai dizer que quando José compartilhou aquele sonho, algo aconteceu. Eu acho interessante isso na Bíblia, porque as mesmas coisas que aconteciam no passado na Bíblia acontecem nos dias de hoje. Eu percebi nesse texto, o Espírito Santo falou comigo, que toda vez que quando sonhamos e compartilhamos com certas pessoas os nossos sonhos, as pessoas riem. A primeira atitude é sorrir, é duvidar, é desacreditar. Mas a Bíblia fala também: não foi vós que escolhestes ao Senhor, mas foi o Senhor quem escolheste a vós. Você não é chamado por homem, você é chamado por aquele que te gerou, aquele que te criou. Deus não te chama por apelido, Ele te chama pelo teu nome, Ele te conhece. E a Bíblia vai dizer: você é minha igreja. E a Bíblia diz que esta igreja é do Senhor, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Significa que todo projeto, o Espírito Santo falou comigo, que todo projeto que Ele coloca no coração, o inimigo se levanta furioso, coloca pessoas para dizer: isso não é para você, esse trabalho não é para você, estar na igreja não é para você. Ele coloca obstáculos, sabe por quê? Porque existem muitos crentes que quando passam por uma provação, uma dificuldade, ao invés de perseverar, infelizmente muitos desanimam. Mas Deus te trouxe aqui e colocou esse pregador para te dizer nessa noite: não desista, não importa se a porta estava fechada, porque quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar.
Eu estou ouvindo som aqui, ruídos. Será que alguém pode levantar a mão? Eu vou repetir de novo. Levanta a mão da glória. Porque eu estou ouvindo aqui barulho de portas sendo abertas aqui. Eu estou ouvindo aqui barulho de portas sendo abertas. E o Senhor dizendo: não é para ele, é para você essa promessa. Diga para o teu irmão do lado assim: você é sonhador? Pergunte para ele aí. Se você é sonhador, te prepara, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. E a Bíblia vai dizer que quando José compartilhou, o irmão disse: você é melhor, você pode ser melhor do que eu, você é o mais novo. E é engraçado porque o mais novo sempre é colocado para Cristo, né? Como diz. E a Bíblia diz que o pai de José amava todos, porque o seu pai é assim. Todo pai é assim. Ele ama teus filhos por igual, sem fazer diferença. Mas a Bíblia diz que José, por conta de que ele era um filho de uma promessa, era o seu filho que ele teve quando velho. Interessante, porque Jacó, pai de José, também era sonhador. E a Bíblia diz que seu pai teve uma experiência com o sonho, onde certa vez, caminhando, Jacó também, cansado, se deitou, colocou uma pedra, deitou e teve um sonho. E não era um sonho comum, era um sonho de Deus. Então, quando o filho contou, o pai na mesa escutou, mas como lemos aqui no verso 11, ele disse: os irmãos o invejaram, mas o seu pai guardara o negócio no seu coração. Sabe por quê? Quando algo de Deus acontece, pode até parecer em vão, pode até parecer que é algo comum, mas nós não servimos aqui nesta casa um Deus que faz coisas comuns. Nós servimos um Deus do sobrenatural. E se Ele colocou, pode estar o mundo inteiro contra você, mas basta uma palavra para Deus tornar realidade o impossível na tua vida. Eu estou pregando para sonhadores. Dá para dar glória a Deus aqui? Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você, igreja? O Senhor está te dizendo: volte a sonhar, volte a acreditar, porque ainda está no teu coração. E a Bíblia diz: aquilo que eu coloquei no teu coração, eu mesmo vou tratar de realizar. O Senhor está dizendo aqui para mim: tem muito José que está passando pela prova. Tem muito José que é engraçado, porque quando a pessoa, ela luta contra o sonho dela, como os irmãos estavam ali com ciúmes, inveja, não são as pessoas que estão fora da tua casa, não são as pessoas que estão de fora da sua vida que vão lhe invejar, mas é quem você conhece. Porque a própria Bíblia diz que o inimigo, ele está na própria casa. Então não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro. Mas eu quero te dizer que as mesmas pessoas que te invejaram, que as mesmas pessoas que tentaram travar os sonhos de Deus para a tua vida, serão as pessoas que vão aplaudir, glorificar e exaltar o nome do Senhor, quando te ver com a grande realização que o Senhor preparou para a tua vida. Um pouco mais, José segue. Os irmãos tomados pela inveja, os ciúmes, aquele sentimento ruim. A Bíblia vai dizer que José chegou a ser vendido como um escravo. Mas você quer aprender um pouco com José? Diga para o teu irmão do lado assim: respeita o processo. Eu quero te dizer uma coisa: nada é por acaso, tudo é processo de Deus, porque não cai uma folha sequer sem a permissão dele. E a Bíblia diz que quando José é vendido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, o Espírito Santo me levou a imaginar naquele momento. Imagina aquele garoto sem entender nada, invejado pelos irmãos porque sonhou, porque ganhou um presente especial do teu pai, uma túnica com 7 cores, que numa outra oportunidade eu explico essas 7 cores. Invejado, foi jogado dentro da cisterna pelos seus irmãos, vendido como escravo. Sabe que o Espírito Santo me levou àquele momento?
Eu imaginava aquele garoto, como muitas pessoas estão aqui hoje, dentro de uma cisterna, encurralada, cercada pelas dívidas, as pessoas criticando, ela sendo perseguida, mas José olhando para o alto daquela cisterna e dizendo: eu ainda sou sonhador, eu ainda tenho um sonho, eu ainda creio, eu acredito. Você pode estar na situação que for, não para de sonhar, não para de obedecer, porque a Bíblia diz que José, dentro da cisterna, ele não murmurou, ele não criticou, ele não desanimou, ele continuou a sonhar. Quem é sonhador? Que pode dar uma glória mais uma vez? Esquenta, estamos numa igreja calorosa, num altar específico, e José não parou de ser obediente, vendido como escravo. Segue José, e José, como escravo, segue mais um prisioneiro. Sabe o que significa prisão? Prisão é aquilo que te trava, te impossibilita, tira a sua liberdade geográfica. A prisão, ela prende você, ela te possibilita. E quantos crentes estão hoje impossibilitados de abrir a boca e dizer um glória a Deus, dizer um aleluia, mas não é porque ela não quer, é porque ela está vivendo dentro de uma prisão. As drogas, a mentira, a calúnia. E sabe o que eu entendi? A igreja de Cristo, ela precisa continuar como José. José não foi só mais um, José foi um exemplo para nós, porque mesmo dentro do calabouço, eu quero te dizer uma coisa, mesmo se você hoje entrou aqui, dizendo: Senhor, ele está pregando sobre sonhos, eu sonho algo grande, mas eu tenho enfrentado problemas na minha casa, eu tenho enfrentado problemas com vício, abstinências. Eu quero te dizer uma coisa agora: a sua vida não parou, Deus não parou, Deus não para. É como aquele louvor que ela louvou, é no silêncio que Deus está trabalhando na tua vida. E dentro daquela prisão, era um processo de Deus. Sabe o que acontece? Deus coloca você sempre à prova. E quando José estava à prova, dentro daquela prisão, eu imagino José olhando para um lado e dizendo: o que eu fiz para estar aqui? O que eu cometi? Qual o erro? Mas não, José não murmurou. José era obediente. José foi um bom filho. José foi um bom escravo, um prisioneiro. E eu vou chegar no que José se tornou. Prepara para dar glória a Deus, porque você vai entender essa história, vai identificar com a sua. Quando José na prisão estava, Deus não une pessoas. Grave isso, igreja. Deus une propósitos. E quando José, dentro da cadeia ali, da prisão, havia mais dois, a Bíblia vai relatar sobre duas pessoas: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Dois homens que não estavam ali por acaso. Não adianta você dizer assim: ah, isso que está acontecendo na minha vida é uma obra do acaso. Ah, essa pessoa que entrou é uma obra. Não, não existe coincidência, existe cristociência. E quando se deparou José com esses homens, a Bíblia vai dizer que Deus começou uma grande obra na vida de José. Aquele sonhador preso começou ali receber de Deus revelações poderosas. Ele começou a interpretar sonhos. O próprio Deus revelava a ele o que significava os sonhos. Sabe o que significa isso? Existem coisas, existem promessas, existem profecias que não é para outras pessoas, é para você. Isso é chamado de palavra rema, uma pessoa específica no momento específico e para um propósito específico. Sabe o que significa? Pessoas que estão surgindo, irão surgir na tua vida. Não se assuste, não reclame, não murmure e nem ore: Senhor, manda para longe de mim. Não, diga: Deus, faça a tua vontade, porque não é a minha, mas é a tua. E José não murmurou, não reclamou, e aqueles homens se conectaram com ele. Passado dias, José interpretou o sonho deles e disse que um viria a óbito e o outro seria abençoado.
Não houve outra coisa. A Bíblia vai relatar que nesse processo que ele estava na prisão, José saiu. E agora eu entro onde o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando José saiu daquela prisão, sabe como que ele saiu? Deus usou aquele que estava lá, que tinha também esquecido dele. Sabe o que significa? Você vai dizer que muitas pessoas se esqueceram de você. Talvez o pai esqueceu de você, a mãe esqueceu de você. Mas como assim? As pessoas esquecerem de mim? Sim. Há muitos que são esquecidos. Há mães que abandonam o filho. Há situações que marcam a sua vida. José estava sendo marcado por esse momento. Mas agora eu quero te dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que mesmo se o pai, a mãe, se esquecer de um filho, eu jamais me esquecerei de vós. Sabe o que significa? Hoje ainda haverá pessoas aqui dentro, o Espírito Santo está me revelando, que terão sonhos essa noite, e o Senhor vai dizer: é para você esta promessa. Muitos se esqueceram da sua promoção no trabalho, muitos se esqueceram de você, muitos talvez nem te dão a paz, mas eu, Senhor, o príncipe da paz, tenho cuidado de você. E José subiu. Ei, irmão, igreja, creia nisso. José subiu, porque mandaram chamar ele. Faraó teve um sonho. Diga para o teu irmão do lado: nada é por acaso. E quando o Faraó teve um sonho, ele começou a buscar todas as soluções para desvendar aquele sonho. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nessa noite, igreja. Quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Deus está levantando uma geração cheia, dotada dos seus dons, porque no momento que você precisar, você mesmo dentro da sua casa vai orar ao Senhor, e Deus te dará dom de cura, libertação, visão, revelação, sonhos, porque eu sou o mesmo e não mudei. O Senhor quer fazer uma grande obra nessa noite, nesta igreja, quer dotar você de dom. E José, tomado pelo dom da revelação, levado até Faraó, Faraó disse: quem poderá, quem é que poderá desvendar, interpretar o meu sonho? E a Bíblia diz que aquele que estava esquecido foi chamado. Sabe o que significa? Há pessoas aqui dentro que vão ser, o seu telefone vai vibrar, vai tocar e vai chegar aquela grande notícia, e você vai lembrar, vai se arrepiar e vai dizer: todos esqueceram de mim, mas o meu Deus não esqueceu. E ele chegou até lá, e a Bíblia vai dizer que quando ele chegou até o rei, ele interpretou os sonhos. Adiantando um pouco mais a história de José para você entender, ele interpretou o sonho de Faraó, foi o único capaz de interpretar. Ele avisou o Faraó e disse assim, ele disse claramente: Faraó, virá seca, virá tempos difíceis. Agora, o que você faz, igreja, quando você ouve uma má notícia? Você encolhe, você retrocede, você olha para trás. Deus me colocou aqui para te dizer uma coisa: a igreja de Cristo, ela avança, ela vai avançar, ela vai crescer, porque assim como Deus usou José, Ele já está usando você na tua casa, naquele hospital. Quando você cruza a rua da sua casa, os demônios sentem o cheiro do bom perfume na sua vida, porque você não é batizado em qualquer óleo, você é batizado pelo óleo do Espírito Santo de Deus. E José, ele era muito usado, não somente para as coisas pessoais, mas onde José passava, ele marcava o território. Porque todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor, ele é chamado para fazer a diferença. Você vai fazer a diferença na tua casa. Volta a acreditar, crente. Você vai fazer a diferença na sua vida financeira. Mas o meu pai não tinha, meu pai era pobre, minha família era pobre. Não murmure, diga: eu, sonhador,
Eu fui escolhido pelo Deus do impossível, e todos os meus sonhos irão se realizar, e não só os meus, mas de toda a minha casa, em nome de Jesus. José, entendido, revelou a Faraó o que tinha acontecido. E segue então José, que começou vendido, escravo, dali já estava amigo de Faraó. Sabe o que significa isso? Conexões. Deus ama conexões. Por isso que a Bíblia diz: orai um pelos outros. Conexões. E quando José estava ali, interpretou aquele sonho para adiantar esta mensagem. Aquele homem obediente, aquele homem temente, homem que injustamente estava preso, tinha tudo para retroceder, tinha tudo para desanimar da fé, mas perseverou. Amigo de Faraó, mas sim, claro, acima, amigo de Deus. A Bíblia diz que Faraó entendeu que haveria uma fome, e aí disseram: precisamos de alguém sábio, precisamos de alguém inteligente, precisamos de alguém capacitado. Mas quem olhava para José, como poderia imaginar que um homem que foi preso tinha capacidade para governar? Como que alguém olhava para um homem que começou uma história sendo um menino, invejado pelos irmãos, esquecido, tinha poder para governar? O Senhor manda te dizer, igreja, Deus não pega os capacitados, Ele pega os escolhidos e os capacita. Ei, irmão, não é tarde para você realizar grandes atos na tua vida, não é tarde para você viver o teu milagre, não é tarde para você viver o teu sonho. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. José, que era escravo, aos olhos dos homens, cauda, há uma promessa para a minha vida, para a sua vida. A minha Bíblia vai dizer para nós aqui nessa noite, que o nosso Deus, prepara para dar um glória a Deus, porque essa história vai identificar com você. Aquele que era cauda para os homens, aquele que estava aos olhos dos homens humilhado, esquecido, fraquecido, a Bíblia diz que Deus tira o seu povo, que Deus tira o seu escolhido de cauda e o faz por cabeça. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus? Vou repetir o que eu disse. Deus pega o seu escolhido, tira de cauda e o coloca por cabeça. Eu estou olhando para uma igreja aqui, eu queria que você pudesse olhar com meus olhos espirituais. Eu já vejo gente aqui rompendo no espírito com Deus. Eu vejo gente falando em línguas estranhas dentro de casa, colocando Satanás para correr, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa não é só para você, José. O sonho não é só para você. O sonho é para toda a tua família. E quando Deus usa aquele Faraó para levantar aquele que era escravo de cauda para a cabeça, Deus disse: você será abaixo de mim maior do que todos aqui nesse reinado. Isso é muito forte. Um homem que era escravo se tornou um dos mais poderosos da terra. Isso quer dizer para você, crente, que o nosso Deus, operando Deus, quem vai impedir? E sabe o que é a promessa para a família? Vamos adiantar um pouco essa mensagem, por causa do horário, mas entenda uma coisa: a família que tinha se esquecido dele, a família que tinha o abandonado, a Bíblia diz que já José, como governador de todo o Egito, uma voz autoritária, uma voz poderosa, alto nível na hierarquia, um homem conhecido por toda a terra do Egito, respeitado. A Bíblia diz que houve fome nas terras, e José, a terra de José prosperava, a terra de José havia fartura, na terra de José no Egito havia muito trigo, aquilo era como ouro, porque a pior coisa que tem na vida do homem é passar fome, miséria. A pior coisa que tem na vida de um homem é viver uma vida de miséria.
é faltar comida, faltar alimento. Mas a Bíblia diz que na terra onde José estava, havia fartura. Sabe o que eu entendo nesse texto? Que aonde há o homem de Deus, a mulher de Deus, aonde você foi enviado, lá vai haver fartura, porque Deus vai trazer abundância. O homem e a mulher de Deus é enviado para isso, para prover o milagre de Deus. E José, com toda a sabedoria e capacidade que Deus dava, liderando, já governando, alto escalão na hierarquia. A Bíblia vai dizer que a sua família, os seus irmãos, foram comprar trigo, porque o teu pai disse: vá ao Egito, porque naquela terra abundância, comprem lá e traga. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles não reconheceram José, porque era José que vendia o trigo. E quando chegou diante de José, não reconheceram ele, olharam para ele, e logo caíram, a Bíblia diz que caíram o rosto em terra, como reverência àquela hierarquia, e não reconheceram o próprio irmão. Mas sabe o que significa isso? O Espírito Santo me disse: tem pessoas que te conheceram há 10, 5, há 15, há 20 anos atrás, que não vão te reconhecer a partir de hoje, nessa noite, porque há um renovo, há algo que Deus planejou para a tua vida, a promessa, o sonho que Deus tem para a tua vida, vai mudar tanto a tua história, a tua vida econômica, a tua vida financeira, o teu lar, o teu casamento, que quem te viu naquele passado derrotado, não vai te reconhecer como vitorioso, porque Deus quer te dar, igreja, uma nova identidade nessa noite. Aqueles que não te conheceram vão te reconhecer pelo nome do Senhor. E a Bíblia diz que os irmãos não reconheceram e seguiram em frente, voltaram, e o pai disse, e logo o irmão, logo José, ele tinha toda a autoridade para mandar matar, ele tinha toda a autoridade para prender. Existem muitos crentes que estão pagando com a mesma moeda. Volto a repetir, existem muitos crentes que estão pagando com a mesma moeda, mas não é esse o Evangelho. O Evangelho é: se alguém te der na face, dê a outra face, porque nós temos que ser mais parecidos com Jesus do que com as coisas do mundo. O mundo paga com a mesma moeda, mas Deus não. Deus dá amor, Deus dá perdão. Sabe qual lição eu aprendi aqui nessa mensagem? Por mais difícil que seja, aprenda a perdoar as pessoas. Quando você libera perdão, você é abençoado. Quando você libera perdão, você agrada a Deus. Não importa se as pessoas te olharam com inveja, não importa quem te invejou, quem teve ciúmes de você, quem te odiou, mas importa quem é aquele que te amou, que entregou a vida na cruz do Calvário, só para fazer com que os teus sonhos se cumpram, só para te dar uma eternidade. Igreja, seja mais parecido com Jesus. José tinha tudo para prender os seus irmãos, mas não, ele soltou os seus irmãos voltaram ao pai. Sabe por quê? O propósito do homem de Deus e da mulher de Deus não é causar mal, não é amaldiçoar, mas é abençoar vidas. Diga para o teu irmão do lado assim, ó: você foi chamado para abençoar. Agora volta nele e diga assim, ó: a sua boca está cheia de bênção. Posso ouvir um glória a Deus? Significa que onde você abrir a tua boca para dar glória, o Senhor vai se inclinar do trono, vai olhar para você e vai dizer: tu és meu, eu sou teu, e vamos em frente. Aleluia! Esqueça o passado, esqueça o passado, porque eis que as coisas velhas já passaram, e Deus nessa noite está escrevendo uma nova história. E aí José começou a viver uma nova história. Seus irmãos voltaram para o pai, José liberou eles e disse: vai. E eles foram, mas ele disse: não volta aqui não, não volte para cá. José estava provando a sua família. E sabe o que aconteceu? Os irmãos novamente, acabou o trigo, tiveram que voltar. E eles disseram: como vamos voltar lá? Eles vão nos prender.
Vamos ser prisioneiros. E é engraçado, né? Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Quem acha que sabe muito não sabe nada. Quem sabe é o papai. Olha o processo de José: escravo, vendido, esquecido, agora governador autoritário. A pergunta é: sabe por que Deus ainda não te colocou numa posição hierárquica de alto escalão, uma alta patente? Sabe por que o Senhor ainda não abriu aquela porta na tua vida? Porque primeiro Ele está provando você. Porque existem pessoas que ainda não estão preparados para receber o melhor de Deus. Deus está no processo de preparando. Não quer dizer que o melhor de Deus não vai vir. Ele vai vir, mas primeiro Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando na vida do teu marido, do teu filho. Deus está trabalhando no ambiente, na atmosfera que você convive. Porque o mais interessante para Deus não é te dar o melhor da terra, é salvar você, que é o melhor de Deus aqui nessa terra. E aí sabe o que acontece? Os irmãos vão até José. E quando chegam até José, José olha para eles novamente. E ele se declara, já encerrando aqui. Ele disse: eu sou José, a qual vocês venderam. Sabe o que significa, pessoal? A Bíblia diz: melhor é o final das coisas, o fim de todas as coisas, do que o começo. A tua história hoje pode ter começado ruim, a sua vida pode ter começado ruim, um casamento problemático, uma vida difícil, um ministério difícil, mas o Senhor manda te dizer nessa noite: tudo vai acabar dando certo. Diga para o teu irmão assim: confia, já deu certo. Só quem crê que já deu certo pode dar um glória a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo aqui para você uma coisa: o Senhor não te trouxe aqui à toa, foi porque Ele está virando uma página na tua vida. A Bíblia diz aqui no livro de Malaquias, você vê que no livro de Malaquias para o livro de Mateus, pega o último livro do Velho Testamento. Se você perceber uma coisa, do Velho Testamento, quando houve aquele silêncio de Deus para o Novo Testamento, há uma página em branco. Se você observar na Bíblia, há uma página em branco. E muitas pessoas já me perguntaram: por que essa página em branco? Aqui, está aqui, ó. Está aqui, ó. Malaquias, termina aqui, ó. Malaquias 4, para mim encerrar a mensagem da noite. Eu quero encerrar com isso aqui, porque isso aqui vai edificar a sua vida. Crente que é crente tem que adorar. Crente que é crente adora na aprovação. Crente que é crente não desiste. Sabe por que não desiste? Em Malaquias aqui do Velho Testamento, estou sentindo algo forte aqui hoje. Esse altar está forte, pastor Rildo. Aleluia. Sabe por que a página está em branco? É Deus dizendo para você: ei, não é que a minha obra acabou. Essa página em branco é só uma vírgula para começar a cumprir as minhas promessas na tua vida. É só uma vírgula para começar a realizar os seus sonhos na sua vida. Eu não parei, diz o Senhor. Ainda há algo, ainda há uma obra na sua vida. Eu quero fazer uma oração, uma rápida oração pelos sonhadores. Fica de pé, por favor, igreja, em nome de Jesus. Quem é sonhador aqui, dá um glória a Deus. Se o Senhor colocou uma vírgula, significa que vem uma nova história para você hoje. Vamos orar. Se você tem um sonho, nessa oração, eu quero que você mentalize, porque tudo é possível que crer. Se você crê hoje, dessa noite, você nunca mais vai se esquecer. Você vai chamar a noite em que meu sonho se cumpriu. Feche os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro
por toda esta igreja, Senhor, a qual a Bíblia diz, Pai, que os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós não podem ser frustrados. E aqui, meu Pai, é uma igreja forte, uma igreja perseverante, uma igreja que não desiste, não desanima. Então, Pai, eu quero invocar o Teu nome nessa noite, para que o Senhor venha colocar a Tua mão poderosa sobre cada vida, sobre cada coração, para trazer existência agora, Pai. Nós chamamos a existência a realização dos sonhos, porque não importa o tempo, Senhor, o tempo é do Senhor, mas esses sonhos hão de se cumprir um por um, para que o Teu nome seja glorificado. Então eu oro, Pai, para que os cristãos, para todos os Teus servos que estão aqui, tenham os seus sonhos realizados, em nome de Jesus, amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer muito obrigado pela oportunidade ao pastor Rildo, que tem sido um grande homem de Deus, tem me motivado ao evangelho. E para muitos que não sabem, pode sentar, por favor, igreja, eu vou passar a palavra para ele, mas eu quero deixar um testemunho rápido aqui. O pastor Rildo é tão usado por Deus, que para quem talvez não se lembre ou não saiba, mas eu fui batizado aqui no Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Fui batizado quando eu tinha 17 anos de idade. Eu tentei fugir para um lado, para o outro. Meu pai combinava comigo de estar aqui na igreja. Ele falava assim: aceita Jesus, vamos se batizar. E foi muito difícil porque eu não queria, eu fugia. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu estou falando com pais e mães aqui agora. Talvez hoje você vê o seu filho rebelde, perdido no mundo, como eu estava também, cego pelo inimigo, porque o mundo nos torna cego. Mas se hoje eu estou aqui pregando, motivado pela pastora, pelo pastor Rildo, se hoje eu estou aqui, é porque teve joelhos aqui na Assembleia de Deus Madureira, que oraram pela minha vida, eu me batizei, e hoje tenho pregado a palavra de Deus para muitos. Sabe o que significa? Eu sou o sonho do meu pai e da minha mãe, o sonho de Deus para minha família. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade. Aleluia. As palmas exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa